Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sobre Humanas. Aqui você fica bem informado sobre as pesquisas realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas aqui da UERN. E a nossa entrevistada de hoje é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas. Pamela Rochelle, seja bem-vinda. Obrigada, Sara. Eu que agradeço e agradeço a todo o pessoal, toda a equipe. Obrigada mesmo, Pamela. A sua pesquisa, achei muito interessante, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre ela. Tem como tema Subjetividade e Escritas de Si no blog Sem Homens, uma análise dos sujeitos contemporâneos no cyberespaço. Eu queria que primeiro você situasse quem está assistindo sobre esse blog, Sem Homens. Que blog é esse? Bem, o blog Sem Homens ele surgiu em 2011 por uma advogada e até então estudante de jornalismo, a Nádia Lapa, e ela usava o pseudônimo falso, que era de Letícia Fernandes. O blog, segundo a mesma, surgiu a partir de uma brincadeira e de uma celebração pela vida, né? Porque a Nádia ela foi diagnosticada com menopausa precoce, então ela já sentia a libido dela indo embora. E quando ela viu que estava dando resultado, todo o medicamento, o processo que ela estava fazendo para retardar a doença, então ela resolveu comemorar e apostou que queria transar com 100 homens no período de 1 ano. Então ela, maratona aí. Então ela quis criar o blog para contar minuciosamente como seriam essas transas com cada homem, mas sem revelar a identidade de ninguém, né? Ela fala do número 1, número 2, número 3, e o blog, durante esse ano, foi para isso. Foi como uma espécie de diário íntimo, que ela confessava suas aventuras sexuais. Que parte você tira do seu objeto aí do blog para a sua pesquisa, para analisar? Pronto, a minha pesquisa, eu junto com minha orientadora, né, nós percebemos que seria interessante analisar o primeiro ano do blog, 2011, comparando com o último ano do blog, né, que foi 2014 a 2015. Por quê? Porque nesse primeiro ano, Nádia ela se apresentava como uma mulher muito independente, com autoestima muito elevada. E no final de 2011, ela teve a identidade dela revelada por alguns amigos de profissão, se apaixonou pelo número 35, parou com as histórias do número 35. Não foram 100 homens? Não foram 100. Ela acabou desistindo e ela passa por todo um processo de mudança interior e exterior. O próprio blog ele vai mostrar, exibir qual é essa mudança, né, que ela vem vivendo. Em 2014, ela se apresenta como uma nova Nádia. E ela mesma acredita que sofreu essas mudanças, que se tornou um novo sujeito, graças a essa escrita íntima, a estar presente no espaço do blog, a exibir a sua vida, sua intimidade. Ela, inclusive, publicou um livro, né, que você utiliza na sua pesquisa. O livro 100 Homens em 1 Ano, que trata as aventuras sexuais de uma mulher bem resolvida. No livro ela traz todas as postagens, as 35 postagens do primeiro ano, e contando por que ela quis fazer essas postagens, qual foi o intuito, como ela se sentia e como o ano terminou para ela. Agora sim, Pamela, geralmente os blogs eles vão e vêm, né? São como diários e o pessoal posta e depois abandona. O que você trabalha, né? O que você trabalhou 100 homens, ele continua no ar ou não? Não, em 2015 ela retirou o blog do ar, da plataforma, né? Segundo a mesma, foi porque ela se tornou uma nova mulher, com novas perspectivas, com novos interesses. Agora ela é feminista, então ela resolveu tirar o blog do ar porque já não correspondia a quem ela é. E tinha muitos leitores, tinha muitos acessos? Tinha muitos acessos. Eu não lembro agora ao certo o número, mas eu trago os números na minha dissertação. E quando ela teve a identidade revelada, em 2011, o blog também chamou a atenção da grande mídia. Ela foi para De Frente com Gabi e vários outros programas da grande mídia, Globo, SBT, Record, para falar sobre isso, porque foi um burburinho, né? Ela era estagiária de jornalismo na época em São Paulo, conhecia todo o pessoal da área do jornalismo, da comunicação, e ninguém nunca esperou que ela fosse a Letícia, essa mulher que narrava suas aventuras sexuais. Agora eu imagino que para ela e para outras mulheres se expor assim à vida, não só para... Você deve ter trabalhado também com essa questão de gênero, não é? Porque a mulher, ela deve ter ela ganha um estigma, né? Assim, as pessoas começam a olhar diferente mesmo, devem fazer isso.
Pois é, a pesquisa ela não tinha como foco as relações de gênero, as questões de gênero, mas na medida em que ela foi andando, eu percebi que havia essa necessidade, porque realmente a Nádia Lapa ela acabou rompendo com muitos estereótipos. O estereótipo da mulher feminina, da mulher recatada, da mulher do lar, e ela levantou, né, essa bandeira, principalmente depois que ela teve a identidade revelada, ela realmente bradou para todos os ventos que as mulheres também têm desejos, as mulheres têm as mesmas necessidades sexuais que os homens, só que a nós é relegado o silêncio. A gente não pode exibir nossos desejos, por mais que estejamos no século XXI, por mais que exista certa liberdade sexual, que as mulheres tenham os mesmos direitos, mas há uma questão social, são normas sociais do dia a dia, em que muitas vezes os amigos, a família, os pais, os irmãos vão ficar constrangidos e não vão conseguir ver com bons olhos quando nós nos referimos à nossa sexualidade. Então, para tratar disso, eu trouxe alguns autores mais contemporâneos que fazem discussões acerca do gênero com uma visão mais contemporânea, que foi Butler e Foucault. Também passei por Beauvoir, por outros autores para situar o que é o gênero, o que são as discussões de gênero, né? Mas foquei mais nesses autores que dizem que Butler vai dizer que, assim como o gênero ele é uma construção social, a nossa própria sexualidade, o sexo em si, os órgãos femininos e masculinos também talvez sejam construções sociais. Talvez um corpo que possui uma vagina não seja um corpo feminino, um corpo que possui um pênis não seja um corpo masculino. E no caso de Nádia, talvez não exista um comportamento feminino X, não exista um desejo feminino X, mas existam apenas desejos e comportamentos. E a gente fica curiosa para saber, na verdade, quem ela se transforma ao longo desse tempo, dessas 35 experiências. Você chega também a essa conclusão na sua dissertação? Assim, eu não gosto de chamar de conclusão, porque eu acho que um trabalho ele nunca está fechado, a gente nunca termina o trabalho, né? O ser humano ele é muito múltiplo, muito fragmentado e a todo momento está se reinventando. Mas algumas das considerações que nós chegamos é que essa exibição contínua da intimidade, que não só Nádia, mas eu, você, todos nós que estamos situados nesse momento, nesse contexto do cyberespaço, nessa modernidade líquida, como o Bauman vai falar, nós nos exibimos a todo instante, por meio de fotos, de postagens, exibimos nossa intimidade, ainda que não seja essa intimidade a qual a Nádia exibe, né, que é sexual. Há uma necessidade constante, né? Porque você observa, quando você abre as redes sociais, né? E tá todo mundo sente a necessidade de contar o que está fazendo. Exatamente. É como se, essa foi uma das considerações, é como se o sujeito de hoje, o sujeito da contemporaneidade, que somos todos nós estivéssemos criando essa nova necessidade, que não é mais aquela só de saber da vida do outro, da curiosidade pelo artista, por aquele que aparece na mídia. Mas agora é um desejo de se mostrar também, de se exibir, de estar no mesmo patamar. Eu vejo ele, mas eu também quero que ele me veja, que ele me enxergue. É como se o sujeito só se tornasse de fato quem ele é a partir do momento que ele se mostra. O olhar do outro sobre ele, né? Exatamente. Eu trago muito Sibília, trabalho muito com Sibília a questão do show do eu, da espetacularização de si. Só que a gente avança um pouquinho, a gente acredita que essa exposição vai além de uma mera exposição de si. Que muitas vezes, quando a gente está expondo nossa vida, a gente não quer simplesmente chamar a atenção. Passa por isso, passa. Mas muitas vezes é uma necessidade de uma autorreflexividade. Porque na medida em que eu me mostro, em que eu me narro, eu também me conheço, eu também me percebo. E me percebo como autor de mim mesmo. Então eu acabo percebendo minha subjetividade e minha identidade de uma forma. E quando eu vou fazer essa leitura de quem eu sou, quem eu mostro, quem eu narro, eu vou perceber que juntando os três eu sou um outro. Então é um processo contínuo, como vai dizer Foucault e vários outros autores, né? O nosso processo de subjetivação é um processo contínuo, que ele vai até a nossa vida encerrar. Bauman ele vai dizer, eu acho muito interessante, que o sujeito líquido da pós-modernidade, ele começa a construir a si mesmo da mesma forma como nós montamos um quebra-cabeça, encaixando várias peças, só que o intuito não é chegar ao fim do quebra-cabeça, é diferente. O intuito é sempre montar um quebra-cabeça, sem nunca chegar ao final.
Muito interessante, né? Agora, você deve ter feito entrevistas e tal. Como é que você fez essa análise? Porque o seu objeto é virtual. Uhum. Como foi que você chegou? Você conseguiu chegar até a escritora do blog? A metodologia é a parte mais difícil, mas é a parte mais importante, assim, né? Porque a metodologia é o caminho, é o que vai nos mostrar e nos levar a chegar aos resultados que nós queremos. Então, depois de muito pesquisar, de muito estudar, de muito quebrar a cabeça, conversar com os professores, eu encontrei a antropologia, né? A etnografia, que surge como método de pesquisa da antropologia. Só que a etnografia em si, ela não daria conta do meu objeto, por ser um objeto virtual, né? Que não tem uma materialidade. E a partir daí eu percebi que existem algumas pesquisas muito recentes ainda, que trazem a questão da etnografia para o ambiente virtual, que recebe vários nomes, como cyberantropologia, cyberetnografia e a etnografia virtual, que foi a que eu escolhi porque eu vi que entre todas era que ainda tinha um pouquinho mais de estudo, tinha um pouquinho mais de autores. Então, na etnografia virtual, que foi a que eu usei, nós vamos trazer vários elementos da antropologia, como a observação participante, ela continua a existir, só que agora é mediada por uma tela, que pode ser um tablet, um celular, um smartphone. A descrição densa, ela continua a existir com base nas teorias que nós escolhemos, que no meu caso é a questão da identidade, da subjetividade, dos processos de subjetivação e também do gênero. O diário de campo continua a existir, só que não é mais um caderno, um papel. Agora eles são arquivos no Word, prints que a gente faz da tela. Então, a metodologia foi essa. E você conseguiu entrevistar? Consegui. Né? A entrevista também foi mediada, foi via e-mail, mas além da entrevista, como eu comecei a seguir ela no Twitter, Facebook, Instagram, onde ela estava, eu estava. E as postagens a respeito, ela continuava postando mesmo depois de tirar o blog do ar, em outras mídias sociais? Postava, porque assim, como teve aquela polêmica, eu lembro que em 2014, um youtuber bem famoso, ele trouxe à tona a polêmica de 2011, um dos vídeos dele, que teve muitos acessos. Então, Nádia, ela foi para o Twitter e começou uma discussão no Twitter e chamou muita atenção. As pessoas que gostavam dela defendendo ela, os seguidores do youtuber defendendo o youtuber. Então, tudo isso eu fui fazendo print, fui arquivando, porque tudo fazia parte do contexto da minha pesquisa. E, Pamela, como é que você vê a contribuição da sua pesquisa para a sociedade, para essa sociedade líquida, né, e tão virtual que a gente vive hoje? Quando eu me propus a fazer a pesquisa, eu já quis pensar nisso, mas para que essa pesquisa vai servir, né? E eu acredito que a partir do momento que a gente quer pensar no sujeito, se propõe a pensar no sujeito, a pensar em nós, em como nós nos construímos, a pergunta deixa de ser quem nós somos para como nos tornamos quem somos. Eu acho que a partir do momento que a gente compreende um pouquinho do sujeito contemporâneo, a gente pode entender também um pouquinho das relações sociais, como elas se estabelecem, né? E como o programa é um programa de ciências sociais, eu creio que essa pesquisa, que é só um pontapé inicial, né? Acho que uma pesquisa ela nunca está concluída e à medida que as coisas vão mudando, há outras necessidades de outras pesquisas, mas eu creio que ela pode servir para exatamente isso, para a gente tentar pensar um pouco quem é esse sujeito, quem nós somos, como nos tornamos. Não é? E quem seremos, E quem seremos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sobre Humanos. Eu que agradeço, muito obrigada. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Para você que está em casa, se quiser acessar a pesquisa de Pamela, é só acessar o endereço eletrônico que vai aparecer aí na sua tela do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas. Aí você pode ter acesso ao conteúdo completo. E se você quiser rever outras edições do Sobre Humanas, é só acessar a nossa página na internet, youtube.com/URNTV. Uma excelente semana para você e até a próxima.